E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SE em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre esse tema aí que vocês estão vendo, que é o arranjo de barra simples. Na semana passada a gente falou sobre o que é um arranjo físico, a gente deu exemplo aqui, mostrou como fazer um arranjo físico, então vocês já estão craques nisso. Hoje a gente vai falar sobre os arranjos de barra simples. Acredito que já na próxima semana a gente vai trazer um vídeo aqui falando exclusivamente sobre o arranjo barra principal e transferência, que é um arranjo que você precisa ter um pouco mais de cuidado, né, já que tem toda uma sequência de operação para a gente conseguir usar aquele disjuntor de transferência que está disponível ali. A gente tem duas barras, né, a barra principal e a barra transferência, então tem toda uma sequência de operação que a gente tem que saber para poder operar uma subestação desse tipo. Mais na frente a gente vai falar também dos arranjos de barra dupla e ainda um pouco mais na frente também vai trazer os arranjos de extra alta tensão, que é aquele arranjo em anel, o arranjo de disjuntor e meio. A gente vai falar aqui o que é esse meio disjuntor, beleza? Então se você quer ver mais sobre esses tipos de arranjo que a gente vai trazer aqui, já se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram também e também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, beleza? Bom, então antes de começar aqui, só um parênteses, tá pessoal? Eu chamei aqui no título, né, da capa da apresentação arranjos de barra simples, mas é muito comum você estar no ambiente de trabalho, ali no ambiente de projeto, e uma pessoa falar configuração de barra, outra pessoa falar arranjo de barramento, outra pessoa falar esquema de manobra. Tudo isso é sinônimo, tá pessoal? Então se alguém perguntar a você qual é o arranjo da subestação, qual é o esquema de manobra, qual é a configuração de barra, você vai responder da mesma forma. Nesse caso aqui é um arranjo de barra simples que a gente vai falar. Essa forma de arranjo de barra simples é a forma mais pura, a forma mais simples que existe para esse tipo de arranjo. Vamos ver aqui o diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar é um diagrama que está simplificado, tá? A gente não está mostrando aqui TC, não está mostrando TP, equipamento de medição, para-raio, a gente só está mostrando aqui chave e disjuntor, que é o que muda, né, de um arranjo para outro. Todo arranjo vai ter TC, todo arranjo tem TP, todo arranjo vai ter para-raios, mas o que muda é a diferença da quantidade de chaves, a quantidade de disjuntores e a forma com que esses equipamentos estão interligados. Então vamos ver aqui, ó, esse arranjo aqui é o arranjo barra simples. A gente tem uma entrada, na entrada a gente tem logo a chave de aterramento. A gente já mostrou isso quando falou de arranjo físico, é muito importante que você tenha a chave de aterramento instalada aqui. E a gente tem, ó, uma chave na entrada do disjuntor, outra chave na saída do disjuntor. A gente já falou também, mas é importante relembrar aqui, sempre que você está numa subestação, que você vê um disjuntor aqui, você vai ter sempre duas chaves associadas, como é o caso aqui, ó, tanto desse vão quanto dos vãos de saída. Então essa subestação é uma subestação extremamente simples, é uma subestação que tem um custo bastante reduzido, tá? A gente colocou aqui, ó, algumas vantagens da subestação. Aqui o custo é reduzido, né? Essa subestação, você compara com a subestação de alta tensão de barra dupla, ela chega às vezes até a atingir metade do valor, tá? Algo bastante semelhante a isso. Então é uma subestação realmente tem um custo bastante reduzido, porque você tem uma quantidade muito menor de equipamentos. Então o tempo para que você faça o projeto, já que é um arranjo simples, que você construa uma subestação dessa, é muito menor em relação ao arranjo, por exemplo, de disjuntor e meio, que a gente vai ver que tem bastante coisa aí, bastante disjuntores, bastante TCs localizado ao longo da subestação, tá? Então essa subestação aqui é uma subestação extremamente simples, de operação muito simples também. O que é que a gente faz aqui nesse tipo de subestação? A operação da subestação é basicamente a gente abrir essa chave aqui, abrir essa outra chave também, abrir esse disjuntor, não necessariamente nessa sequência, tá pessoal? Primeiro a gente abre sempre o disjuntor e depois as chaves, mas uma vez que a gente abre isso aqui, acabou, né? Você abrindo esse bay aqui, você tira o alimentador de fornecimento, né? Você interrompe o fornecimento disso aqui. Nessa subestação também é uma subestação que é extremamente simples de você visualizar. Então quando você chegar numa subestação desse tipo, você vai olhar e vai perceber logo que é uma subestação barra simples, porque ela tem aquele jeito bem peculiar, bem simples mesmo, né, de arranjar. Você vai chegar, você vai ver ali o para-raio na sequência, né? O para-raio, o TC, o TP, a chave, o disjuntor, a outra chave e a conexão ali no barramento ou a conexão no transformador, depende de subestação para subestação. Mas sempre que você entrar numa subestação assim, você vai saber logo que é uma subestação barra simples. É uma subestação também que tem menos componentes para falhar, né? Já que ela tem uma quantidade reduzida de componentes, né, você tem menos chances de ter uma falha de um componente, né? Já que quanto mais disjuntor você coloca, mais chave você coloca, você tem mais equipamentos para falhar. Isso é uma coisa interessante, né? Eu fiz um trabalho uma certa vez aí, durante a minha graduação, foi meu trabalho de conclusão de curso, onde eu analisava diversos arranjos, como esse de barra simples, o arranjo de barra dupla, principal e transferência. Então eu traçava um paralelo ali
entre a confiabilidade daquele arranjo, baseado na taxa de falha tanto dos equipamentos quanto da subestação, e o custo de implantação. Então a gente tentava buscar ali um ponto ótimo, né, entre a confiabilidade e também o custo daquela instalação. Por outro lado, como desvantagem desse tipo de arranjo, a gente pode citar a baixa confiabilidade, né, a baixa flexibilidade operacional também, já que essa subestação é uma subestação extremamente simples. Então, se você tem uma falha nesse disjuntor aqui, você vai perder o alimentador, não tem jeito, né? Você não tem recurso aqui para que você possa manobrar e recuperar aquele alimentador enquanto você está dando manutenção. Se você tem uma falha no barramento aqui, você perde toda a subestação, tá? Você não tem uma forma de isolar aquele trecho do barramento que falhou. Se você perde aqui alguma coisa na entrada, você também perde toda a sua subestação. Então é uma subestação que ela sofre bastante com isso. É uma subestação que tem uma baixa confiabilidade, é uma subestação que também tem baixa flexibilidade operacional, é uma subestação que quando você faz manutenção, você tem que interromper o circuito, não tem jeito de você fazer uma manobra e continuar com o fornecimento. E é por isso que é um arranjo que é utilizado apenas quando você não tem uma exigência de confiabilidade. Uma subestação em distribuidores é uma subestação muito usada em ambientes rurais, tá? Que são ambientes que você não precisa de tanta confiabilidade, que a carga é mais baixa, né? Quando você tem uma área mais importante, você tende a ter um arranjo um pouco mais importante. Subestações industriais, comerciais também usam esse tipo de arranjo, mas geralmente essas instalações elas têm sempre um backup, né? Ela tem um gerador de backup, ela tem dois alimentadores, por exemplo. Ao invés de você ter um alimentador, você tem dois alimentadores, né? Uma linha de backup da outra. Então você tem recurso, né? Não do próprio arranjo da subestação, mas recursos ali onde você pode suprir essa carência de confiabilidade e de flexibilidade desse tipo de arranjo. Esse aqui é o arranjo barra simples com bypass, é uma variação do arranjo de barra simples, né? Ele tem uma certa melhoria em relação ao arranjo anterior, que é essa chave de bypass que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem aquele mesmo tipo de arranjo, tá? Só que a gente adicionou essa chave de bypass, e essa chave de bypass ela dá uma certa melhoria de confiabilidade e também de flexibilidade operacional, já que imagina que você precisa dar manutenção nesse disjuntor falhou, o alimentador caiu, mas você precisa dar manutenção dele. Então, para que você não fique parado durante todo o tempo de manutenção desse disjuntor, a gente consegue fazer o bypass desse disjuntor através dessa chave e aí trabalhar nesse disjuntor, é claro que respeitando todos os procedimentos, respeitando as distâncias de segurança, a área livre, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Mas existe um recurso para que a gente possa manobrar essa subestação e possa manter o fornecimento desse alimentador, fazer com que os consumidores continuem utilizando energia. Então esse aqui é um arranjo que tem uma certa melhoria em relação ao arranjo anterior, e o custo é muito irrisório, né? O custo aqui dessa chave em relação ao arranjo total. Então sempre que você for fazer um arranjo de barra simples, né, sempre buscar optar por um arranjo pelo menos que tem uma chave de bypass ali, já que o custo é muito semelhante, tá? Você praticamente não tem diferença se você olhar de forma global para isso. Esse arranjo aqui é o arranjo barra simples seccionada, porque ele utiliza esse disjuntor aqui no meio do barramento, né? Esse conjunto chave, disjuntor, chave. Esse disjuntor ele é responsável por seccionar esse barramento. Esse disjuntor ele pode operar tanto aberto quanto fechado, dependendo da instalação aí, da filosofia de operação da subestação. Esse tipo de arranjo ele reúne tanto a melhoria da chave de bypass quanto essa melhoria do disjuntor. Então, nesse tipo de arranjo, em relação aos anteriores, a gente tem um aumento da confiabilidade, também tem um aumento da flexibilidade operacional, porque imagina só que a gente tem que fazer manutenção nesse disjuntor, a gente tem o recurso de utilizar essa chave de bypass e manter o fornecimento. Então imagina que a gente tem um problema nesse barramento, nesse trecho de barramento, a gente consegue também isolar esse trecho aqui de barramento, né? Abrindo esse disjuntor aqui, você consegue operar pelo menos com essa metade aqui da subestação, né? Com essas duas linhas aqui, esse transformador. Imagina também que você perde um alimentador aqui na entrada, você perca esse alimentador e teoricamente esse outro alimentador aqui, esse transformador ficaria indisponível, mas você pode fechar esse disjuntor aqui do barramento, né? Você abre aqui, fecha esse disjuntor do barramento e aí você tem tanto a alimentação desse transformador quanto esse caminho aqui de corrente e você alimenta o outro transformador. Então esse tipo de arranjo aqui é um arranjo que tem mais recurso, é um arranjo que tem mais flexibilidade, ele tem um custo também um pouco mais elevado, né? Na verdade consideravelmente mais elevado em relação àquele primeiro arranjo,
mas é um arranjo que, como eu falei, né, a gente tem que analisar sempre a questão da confiabilidade do arranjo e o custo e buscar ali um ponto ótimo entre essas duas coisas. É um arranjo que eu gosto, tá? Um arranjo que eu considero que muitas indústrias eu considero muito bom. É um arranjo que muitas indústrias também utilizam, tá? Principalmente quando você tem um alimentador de backup, né? Muitas indústrias optam por utilizar ali dois alimentadores, né? Contratar junto com a concessionária duas linhas de 69 muitas vezes, para que você tenha mais confiabilidade na instalação, para que você não perca uma linha e aí você perca toda a sua subestação. Então, com essa forma aqui, você consegue ter mais recursos na sua subestação, você consegue ter mais confiabilidade, você consegue ali jogar e manter por mais tempo ali o fornecimento da sua instalação. Esse aqui é o esquema H, tá? Esse é um esquema onde você tem ali, ele é um esquema próprio para duas fontes e duas cargas, tá? Então é um esquema que ele tem esse nome H porque ele tem essa configuração que parece um H deitado, né? Ele não utiliza aqueles disjuntores da saída que a gente viu nos arranjos de barra simples anteriores, tá? Ele tem essa economia aqui. Por outro lado, ele tem esse disjuntor reserva. Isso funciona mais ou menos como aquelas subestações grandes de 500 kV, tá? Onde você tem um banco de transformadores monofásicos. E aí quando você tem problema em um desses transformadores, você pega aquele transformador reserva ali e através de um jogo de trilhos você substitui aquele transformador e recupera o fornecimento. Mas você deixar um disjuntor parado é uma coisa que não é tão recomendável, tá? Porque disjuntor é aquele equipamento que, quando precisar, ele tem que atuar. Então o equipamento que está ali manobrando é um equipamento que tem partes móveis, então você deixar isso parado não é recomendável e talvez por isso esse arranjo não seja tão utilizado aí no setor elétrico. Eu particularmente não conheço nenhuma subestação que tenha esse tipo de arranjo. Até deixo para vocês aí essa questão, né? Se você conhece esse tipo de arranjo, se você já viu alguma subestação desse tipo, por favor, comenta aí embaixo, me fala aí onde é que é essa subestação, que eu vou ficar bastante interessado em saber, porque eu particularmente não conheço, tá? Então coloquei aqui, mas para você ficar sabendo que isso existe, né? Talvez para um fim didático também. Com certeza, se você está na faculdade, você vai ver isso, precisa saber alguma coisa sobre esse tipo de arranjo na sua vida profissional. Não sei se você vai encontrar, mas se você já encontrou, se você sabe onde tem, por favor, comenta aí embaixo. Então, para finalizar esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês um arranjo tipo barra simples. É um arranjo bastante semelhante àquele que a gente mostrou na semana passada, né? E tem uma razão para isso. Esse arranjo aqui é um arranjo que é barra simples com bypass. Essa chave de cima aqui é a chave de bypass. Já vamos acompanhar o arranjo aqui, entender direitinho como é que ele funciona. Então você tem uma linha de distribuição, um alimentador que se conecta aqui nesse barramento aqui, nessa viga da subestação. Então a corrente que vem através dessa linha aqui, ela tende a seguir esse caminho aqui, ó, que o cursor está fazendo. Ela desce por esse cabo, ela vem passando aqui, ó, vou aproximar um pouquinho para vocês verem melhor. Ela vem passando aqui, isso aqui é um para-raio, tá? Mas o que importa para a gente aqui é a posição das chaves dos disjuntores. Então aqui tem o para-raio, ela vai encontrar aqui essa seccionadora, vai passar aqui pelo disjuntor, passa pelo TC e passa pela outra seccionadora. Como eu falei para vocês, sempre você está numa subestação que você vê um disjuntor, pode procurar ali do lado que você vai ver sempre duas chaves seccionadoras associadas, como é o caso aqui, ó. Então saindo dessa seccionadora, ele vem aqui, ó, conecta nesse barramento e daqui você tem a conexão com o barramento da subestação, que nesse caso aqui é uma subestação barra simples, então você tem apenas uma barra, tá? Mas como eu tinha falado no início do vídeo, uma subestação barra simples normalmente é fácil de ver, principalmente uma subestação comercial, industrial, porque ela tem aqueles equipamentos ali na horizontal, seguindo aquela linha, né? Você tem para-raio, TP, TC, chave, disjuntor, chave, até chegar no transformador, no barramento da subestação. Nesse caso aqui, o arranjo é um pouco diferente, né, daquele que a gente já mostrou, tá? Mas é um arranjo que é semelhante ao da semana passada. E por quê? Por que ele é projetado dessa forma? Se você prestar bem atenção, você vai ver que esse barramento aqui ele é muito mais próximo desse outro barramento aqui, né, dessa outra estrutura de entrada, do que da próxima estrutura. E esse espaço aqui, ó, ele é deixado propositalmente para que essa subestação no futuro ela possa evoluir o esquema de manobra dela de barra simples para barra principal de transferência. Então ela tem esse espaço aqui para que você possa colocar uma outra viga aqui, uma outra estrutura, né, e você forma um outro barramento, e aí você vai ter que fazer também as conexões necessárias, colocar os equipamentos, os cabos necessários para que esse arranjo ele possa evoluir para a barra principal e transferência. Então por enquanto o arranjo dessa subestação aqui é um arranjo barra simples com bypass, tá? Você tem a barra simples aqui e tem uma chave de bypass também. Então esse é o arranjo dessa subestação no momento, mas que futuramente vai vir a ser barra principal e transferência.
Então, pessoal, hoje a gente falou aqui dos arranjos de barra simples, tá? Na semana que vem a gente vai trazer aqui o arranjo barra principal e transferência, e um pouco mais para frente a gente vai trazer também os arranjos de barra dupla, falar dos arranjos de extra alta tensão, né, que é o arranjo em anel, o arranjo de disjuntor e meio. Vai ver o que é de uma vez por todas aí esse meio disjuntor que as pessoas tanto falam, tá? Então, se você quer ver esse conteúdo, né, se você quer ver um pouco mais sobre arranjo de alta tensão, já se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram também e não deixa de ativar aí as notificações para que você fique sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo falando sobre arranjo e sobre diversos outros temas relacionados aí. Então, pessoal, vou ficando por aqui, né? Um grande abraço a todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.